Então, quando tu começa a entrar nessa área de autocuidado, de cuidar de você, de cuidar do teu corpo, tu começa a entrar numa sequência de ter disciplina, essa disciplina tu acaba levando também pro teu trabalho. Primeira base é ambiente. Se você andar com 4 pessoas que cuidam do corpo, que treinam, tu vai ser a quinta. Você é a quinta. Se você nunca e começa a jogar, você vai ser o quinto que joga. Primeiro você vai Agora, trabalhar. se você andar com 5 pessoas só come porcaria, come gordura aqui, agora você vai ser o quinto. Sim. Vamos pegar os últimos 10 anos. Vamos voltar a 2015. O que aconteceu nesses últimos 10 anos? Você viveu 10 novos anos ou você repetiu 10 vezes o mesmo ano? E ele me falou o seguinte, como é que um mentor vai cobrar 5 mil numa mentoria se ele não paga 5 mil numa mentoria? Não tem como. E atualmente tem tudo a ver com isso. A pessoa ela quer. Isso aí tá cheio. Hoje a pessoa faz assiste um vídeo na internet, no YouTube e depois põe lá especialista. Oi, pessoal, que prazer estar aqui abrindo mais um Podcast Experience e hoje nós estamos aqui na Arena Smart Fit, porque o nosso podcast hoje nós estamos trazendo o pessoal para a Arena por um simples objetivo. Entendemos que qualidade de vida é essencial no mercado de trabalho e por isso nós estamos aqui, porque tem muita gente que largou, que está aí fora do horário de expediente, está aqui fazendo o quê? Cuidando do seu corpo, cuidando da mente, cuidando também do espírito, sim. Porque quando você cuida do teu corpo, da tua mente, do teu espírito, você vai desenvolver muito mais em todas as áreas da sua vida. E é por isso que hoje eu tenho aqui uma pessoa, um profissional que vai trazer aqui informações imprescindíveis para você que é empresário, você que precisa se desenvolver, ter alta performance, imperdível, já aqui com vocês. Bem-vindo à mesa do podcast, Marcelo Tumé, por favor, já se apresenta para quem não te conhece. Obrigado pelo convite, Lu. Estou muito honrado por esse convite. Por estar aqui para poder falar um pouco do trabalho, um pouco desse tema que é extremamente importante, porque é um tema que eu trabalho com mentalidade, eu ajudo pessoas e empresas a melhorar a sua performance em vendas através da mentalidade do treinamento comportamental. Certo. E quando a gente fala de saúde, né, a gente está falando de... Porque não tem como separar as coisas. E às vezes a gente pensa que é o seguinte, as pessoas pensam, eu tenho uma vida, minha vida profissional é uma, minha vida conjugal é outra, minha vida é isso e minhas vidas. Só que a gente não tem essas vidas. A gente só tem uma vida. E essas vidas estão dentro. E se tu olhasse, porque a gente olha, as pessoas que elas estão tendo resultados, as pessoas que estão prosperando, são pessoas que cuidam do corpo. Então uma coisa tem a ver com a outra. Tudo a ver. Se você não parar para pensar, não adianta, você pode vir com a desculpa que você quiser. Não tem. Porque se você é capaz, vamos dizer assim, porque as pessoas elas querem, vamos dizer assim, ter autoridade. Hoje é a era da autoridade. Sim. Todo mundo virou especialista, todo mundo tem método, né? Exatamente. Mas a questão é, que ponto você está que você consegue dominar o mais importante? Porque você quer ter autoridade, mas você tem autoridade sobre você? Exato. Porque, por exemplo, as pessoas, mas eu tô fora do peso, a culpa é de quem? A culpa é dessas duas coisinhas aqui, né? Porque ninguém te força a ficar e dessa outra coisinha aqui, né? Ou seja, a gente faz as coisas e depois não quer o resultado. Eu sempre brinco o seguinte, tudo que tu come escondido aparece público. Meu né? Deus, aparece. Eu não tô falando de nutricionista. Não, eu tenho uma amiga que fala assim, 1 minuto na boca, o resto da vida nos quadris. Nos quadris. E é mais ou menos isso, mas por exemplo, se eu não tenho, por exemplo, se eu não consigo mandar em mim, se eu não consigo controlar o meu corpo, as minhas vontades, aquilo que eu faço, como é que eu posso liderar algo ou alguma coisa? Não tem como. Exatamente. E esporte não é uma questão de gostar. Exatamente. Eu te mostrei uma foto anteriormente ali, sim, né? Eu até separei aqui. Ó. Depois a gente pode deixar aí, aqui, né? Ó, essa montar. foto aqui. Então vamos dizer assim, de uns anos para cá, eu fui indo. E a gente pensa, mas como isso aconteceu? Só que tu começa a sentir cansado, tu começa... E fora as doenças que acontecem com o nosso corpo, que eu cheguei a ponto de estar com triglicerídeos nas alturas, eu estava pronto para morrer, essa que era a verdade. E há 2, 3 anos eu fiz uma mudança completamente. E todas essas mudanças que eu fiz, e também através do quê? Dos estudos mais de PNL, de inteligência emocional, que eu também acabei fazendo algumas formações, vamos dizer assim, a ficha caiu. Né? E hoje eu pratico esporte, hoje eu corro todos os dias. Todos os dias eu corro, faço a minha corrida. Eu vejo lá no seu Instagram, lá, tuas Por quê? Porque, atividades. Marcela, mas é porque você gosta de correr. Não tem nada a ver com gostar. É o que eu tenho que fazer.
Eu tenho que fazer e pronto. Só que quando você começa a ter essa disciplina e essa autonomia, você faz qualquer coisa depois. Você atinge qualquer objetivo, porque ninguém te para. Se você é capaz de dominar a si mesmo, é impossível que você não domine qualquer objetivo. Exato. E as pessoas não conseguem entender fulano agora virou fit, daí ficam tirando o ano. Mas não é a questão. A questão é você fazer algo porque você tem que fazer pela disciplina. E a disciplina, ela supera o talento em todas as vezes. Não tem como. Uau. Você pode ser... eu escutei muitas vezes uma coisa que dizia assim: se você não sabe, eu não sei tocar piano, mas se você quiser ser um exímio tocador de piano, ser um profissional, se você tocar 1 hora por dia de piano, em 5 anos você se torna um profissional. Tudo que você faz repetidamente com disciplina, você se torna um profissional. Só que hoje as pessoas não dão tempo. Elas querem que as coisas aconteçam assim, elas querem emagrecer assim, elas querem estar na internet assim, elas querem ganhar dinheiro assim. Só que toda a nossa vida tem um prazo de 0 a 5 anos você muda de vida. Se você praticar. Só que na maioria das vezes, de 0 a 2, você não ganha dinheiro. Você aprende. E de 0 a 2, você explode. Eu estava conversando com a minha esposa. Você conhece a história do bambu chinês? Não. O bambu chinês é o bambu é um bambu, sabe? Sim, Bambu tipo a taquara, sim, né? Que é mais eu lá não conheço a história. Taquara, sabe que é taquara? É tipo bambu. Sim. A pessoa planta ele. E ele demora 5 anos para aparecer. Só que desses 5 anos parece que não acontece nada. A pessoa vai lá todo dia, a planta desse tamanho, só que ele está crescendo para baixo. Exato. E descendo. Está aprofundando, criando raiz. No último ano ele cresce não sei quantos metros, mas mais de 30 metros. Ou seja, é a mesma coisa. Você quer os resultados, só que você abandona os resultados. Você que está ouvindo agora, pensa quantas vezes, quantas atividades você já tentou, mas você não leva à frente. Por quê? Porque aí entra uma outra questão chamada programação mental, que a gente não vai ter tempo para falar aqui hoje. Sim. Entra a mentalidade, entra a crença. Aí entra o teu trabalho. Primeiro a gente precisa conscientizar. Né? O nosso objetivo aqui, gente, é conscientizar algo que todo mundo já sabe, né? Exatamente. Todo mundo já sabe o que tem que fazer. Sabe por que as mudanças não ocorrem? Porque as pessoas não enxergam com clareza o que elas precisam fazer. Elas estão no automático. E quando a gente fala em inteligência emocional, muitas vezes as pessoas pensam, inteligência emocional é como eu reajo às coisas. Fulano gritou, é parar de mimimi. Isso. Só que ter inteligência emocional é ser intencional. Quando você é intencional, você sai do automático. Exato. Porque você para e respira. Ontem foi quarta, na terça eu estava conversando com um campeão brasileiro de judô. Hoje ele aposentou, ele viajou o mundo fazendo judô, cara, um atleta fera. E ele hoje é empresário. E ele falou o seguinte: uma briga, por exemplo, aquela pessoa que não tem inteligência emocional na rua, ela já sai brigando, reagindo. O atleta, por ele ter aquela inteligência e ser intencional, primeiro ele analisa. Analisar a situação. Ele para, ele vê e aí ele reage, ou não. Né? Ou não. E muitas das vezes o que acontece na nossa vida, a gente só quer reagir. A gente reage a tudo, a gente não pensa mais. E falando, Marcelo, em intencionalidade, que é a nossa intenção aqui, é despertar você que é empresário, empreendedor, gestor e líderes de empresa, porque assim, Marcelo, nós sabemos que hoje é um desafio manter mão de obra, manter equipes motivadas. Sim. E muitas vezes, a maioria delas, não é somente o dinheiro que segura e que mantém profissionais, não. E sim o propósito de vida. Então, me fala, o que um líder que pratica atividade, que muda, que faz uma mudança, muda o seu mindset, nessa área, pode incentivar e melhorar o desenvolvimento e relacionamento com a própria equipe? Perfeito, excelente. Olha, uma pergunta maravilhosa. Intencional. Aprendi. Né? Que, por exemplo, assim, vamos partir do princípio que eu sou um gestor, eu sou um líder. Se eu sou um líder, a equipe é meu espelho. Já começa por aí. Eu sempre faço uma pergunta para o líder, muito treinamento para gestores, né? Eu tenho uma experiência eu fui tenente do Exército por um tempo, fiz um curso de operações especiais com o BOP, e lá eu aprendi algumas coisas sobre liderança. E uma das coisas normalmente eu faço essa pergunta quando eu estou dando treinamento, quando eu inicio os treinamentos com líderes. Quando você para e olha no espelho, você aponta para aquela pessoa que está do outro lado, você olha para ele assim, eu te seguiria? Uau. Porque acontece que é o seguinte, eu posso mentir para você, mentir para o mundo, mas eu não consigo mentir para mim mesmo. É verdade. Né? Não, e aí acontece o quê? Eu quero resultados de quem eu não sou.
E aí, quando eu paro e começo a cuidar de mim, eu não estou só cuidando de mim. Eu já estou começando a ter uma mudança, cuidando do meu entorno. Aí eu começo a ter regra, eu começo a ter disciplina, eu começo a fazer escolhas boas em detrimento das ruins, eu começo a pensar melhor. E isso, querendo ou não, porque se a gente fala o seguinte, não é quem eu sou, o como eu sou, mas é como as pessoas me veem. E os resultados. E os resultados porque as pessoas, elas vão analisar, eu posso falar aqui mil palavras não maravilhosas. Ninguém vai ouvir. É o resultado. Ninguém vai ouvir o que você fala. É o resultado. As pessoas vão ver o que você faz. Exato. Então, quando eu começo, no começo ninguém vai, não dá bola, fulano é assim, tá. Daqui a pouco, opa, tá diferente, tá isso, daqui a pouco eles vão começar a te seguir. Só que às vezes tu quer líder, o pseudo líder, que ele quer que as pessoas façam o que ele não é capaz de fazer. Perfeito. Então, quando tu começa a entrar nessa área de autocuidado, de cuidar de você, de cuidar do teu corpo, tu começa a entrar numa sequência de ter disciplina, essa disciplina tu acaba levando também pro teu trabalho. E você Alguém já viu aquele filme Sem Limites? Não. Em resumo, já a nossa produtora disse que eu vi, né? Viu? Viu? Alguém viu, né? Gente? Ele é todo largadão, assim, fica a dica, sem limite. Ele é todo largadão, assim, o quarto dele, a casa bagunçada, uma loucura. Aí descobre, ele vai lá, queria pegar droga, só que ele pega não é uma droga, era uma droga experimental que aumentava a inteligência. Olha. É como assim, uma coisa é certa, o nosso cérebro, quando ele expande, ele jamais retorna. Quando você se expõe ao conhecimento, tua mente ela começa a expandir. E você nunca mais vai ser aquela pessoa, não tem como. Por isso que com o passar do tempo, quem se expõe ao conhecimento, quem busca o conhecimento, ele acaba deixando algumas pessoas para trás. Porque existe na PNL uma pirâmide chamada pirâmide de Robert Dills. E a primeira base é ambiente. Se você andar com 4 pessoas que cuidam do corpo, que treinam, tu vai ser a quinta. Você é a quinta. Se você nunca fez e começa a jogar, você vai ser o quinto que joga. Primeiro você vai tomar Agora, se você andar com 5 pessoas, só come porcaria, come gordura, que engorda, você vai ser o quinto. Sim, assim, você andar com preguiçoso, você vai ser o preguiçoso. E aí vai. Ou seja, o ambiente faz. Então, quando a gente está falando sobre esse tipo de cuidado, a gente tem que... na PNL, a gente fala que os olhos são o espelho da mente. Tudo aquilo que você está se expondo, você está se programando. E quando você entra numa programação, como eu falei do filme, ele começa a tomar claro, daqui a pouco ele pula bem, a mente dele expandiu, ele chega em casa, olha para aquela bagunça, ele não aceita aquela bagunça. Ele vai lá e começa a arrumar tudo e só... Opa! Primeiro passo, arrumar o externo. Porque você não consegue automaticamente cuidar do externo. Porque é muito fácil mudar o externo. Eu vou ali numa loja, compro uma roupa, pum. Eu vou, corto o cabelo, e as pessoas não dão bola pra aparência. Eles vêm com um papinho que tipo, o mundo de hoje ninguém julga. Não, lamento te dizer, mas quem julga é o teu cérebro. E ele julga por sobreviver. Mas é um outro podcast. É um outro. Né? Vamos agendar. Então acontece o seguinte, ele vai, começa, daqui a pouco ele olha pra ele começa a se arrumar, ele começa a ter ideia de negócio, ele fica bilionário. As pessoas não entendem por que umas pessoas ficam paradas no mesmo lugar, porque elas não querem pagar. Quando a gente fala pagar o preço, a pessoa diz, tudo é pagar o preço. Não, porque todo mundo mede o preço do sucesso, que às vezes é ir num curso, às vezes é ir no RAF. Nós vamos ter uma edição dia 15 de julho do RAF. Eu fui numa edição, isso aqui é fruto do RAF, né? É fruto do RAF. Porque a gente se conheceu numa entrevista na TV, tu me convidou para um evento em 2022. A nossa Nem relação... era RAF o nome ainda, não era RAF. Era um evento de network. E a coisa começou a andar. Hoje a gente continua aqui, muitas coisas aconteceram a partir dali. Né? As pessoas você superou muita coisa a partir dali, que eu lembro. Como é que eu tava? Eu lembro. Gordão. Eu lembro. Ali eu estava começando a minha mudança. Ele é um cara inspirador, gente. Estava ressurgindo ali naquele momento. E as coisas começaram, eu comecei a buscar mais treinamento, comecei a fazer mais formações, em cima recuperar algumas. Só que as pessoas não querem ir no RAF, por exemplo. Mas eu não tenho, tá frio. Só que elas não entendem que muitas vezes o que acontece, eu falo isso muito nos meus treinamentos. Eu vou fazer essa pergunta para você. Vamos pegar os últimos 10 anos. Vamos voltar a 2015. O que aconteceu nesses últimos 10 anos? Você viveu 10 novos anos ou você repetiu 10 vezes o mesmo ano? Porque muitas vezes as pessoas estão do outro lado e a vida está só se repetindo. É a mesma coisa sempre, final de ano no mesmo lugar, porque não tem dinheiro para ir para outro. Aí fica ali, já chega em dezembro, que eu faço, que eu vou arrebentar, que 2026 vai ser minha vida. Aí pula um dia, compra calcinha colorida e os homens... Aí começa o ano, não mudou nada. Nada. Porque você não mudou, você continua mesmo igual. Exatamente. E agora hoje é um dia mágico, sabia? Hoje é um dia mágico. Porque recém começou o segundo semestre e sabia que de 15 de janeiro desse ano, 95% das pessoas desistiram daquelas metas. E agora, a minha meta de 2025 é perder 10 quilos.
3 de julho, falta 12. Ai, e agora? E Aumentou agora, 2. gente? Meu Deus. E elas estão esperando que o milagre aconteça, mas elas não querem ir num treinamento que pode mudar a vida, elas não querem se expor, elas não querem fazer nada, esperam resultados diferentes. É que nem, eu falo o seguinte, tu tá lá plantando arroz, e aí tu fica, ai, nasce feijão, nasce feijão, nasce feijão. Não vai nascer. Não vai nascer. Sabe por que não vai nascer? Porque você tá plantando, as tuas ações são as mesmas, e é o básico, as pessoas não entendem isso, porque elas acham que algo vai acontecer, algo mágico. Então elas não entendem, mas eu vou ter que pagar, eu vou num evento. Cara, eu já fui em eventos que eu investi, sem mentira nenhuma, eu investi R$75 em evento que eu investi 45 mil. Sim, 45 mil, gente, não é 45 reais, né? Claro que, mas foi... Tudo tem o seu tempo, você vai de acordo com o alimento ele vai aumentando, você vai ficando... Não adianta eu lá, o Marcelo lá de trás, que eu não ia vender 45 mil e jogar dinheiro fora, porque eu não ia conseguir mastigar o alimento. Então eu tenho que começar com a papinha. E deixa eu te falar só, não te cortando, mas não posso deixar de falar, eu estava falando com outro profissional esses dias, e ele me falou o seguinte, como é que um mentor vai cobrar 5 mil numa mentoria se ele não paga 5 mil numa mentoria? Não tem como. E atualmente tem tudo a ver com isso. A pessoa ela quer isso aí tá cheio. Hoje a pessoa assiste um vídeo na internet, no YouTube e depois põe lá especialista. Especialista de quê? Não sabe nem. Não vou falar aqui. Usa fralda, vamos dizer assim. Esse é papo de velho, não é, porque a vida ela é uma evolução. Você tem que evoluir, porque tipo, o que eu sei hoje não vem do teórico, vem do prático também. Sim. Eu vendo há 36 anos, desde os meus 14 anos. Completei 50 anos agora, eu sei que eu não pareço. Não, capaz aqui, não, ninguém parece. O esporte me ajudou. Claro que ajuda. Mas vamos lá. Aí eu quero chegar e dizer, mas eu nunca passei pela experiência, não passei nada. Assim, né? Lembrando que não é porque a pessoa não tem experiência. Eu sempre falo o seguinte: eu nunca sei tão pouco que não posso ensinar, né? E nem tanto que não posso aprender. Porém, a gente precisa investir. Tem um caminho. E aí quando eu falo assim, mas aí tem que pagar tudo, tem que pagar, as pessoas querem cobrar. Mas é claro, a vida te cobra o tempo inteiro. Só que a pessoa não mede isso que quer. O preço do fracasso. É isso. Mas como assim, Marcelo? Quer dizer que se eu vou num curso, eu melhoro, eu ganho mais dinheiro. Mas eu investi, o preço do sucesso. E o fracasso, quando é que ele me cobra? Ele cobra todo dia. Sabe como é que ele te cobra? Quando você vai num restaurante, tem que comer pelo lado direito e não pelo esquerdo. Aliás, pelo direito e não pelo esquerdo. Porque o direito tá o preço, o esquerdo tá o que você quer comer. Daí você, o que eu vou comer hoje? Pum, esse aqui. Sim, porque é o que cabe no bolso. Quando teu filho não vai na escola que você quer, porque você não tem dinheiro para pagar. Aí você dá uma educação em casa e ele vai pro mundo ter a educação do mundo. O que adiantou? Nada. Aí você quer chegar no posto, botar gasolina. Coloca assim. Enche com 20. Quem nunca, gente? Aí você sai no dia esperando que algo aconteça, porque você não tem dinheiro amanhã. Você chega no mercado, você tem toda uma ideia do que você quer comprar. Aí você, isso não. Você vive no não precisa, no não posso, na escassez. Por quê? Porque você paga todos os dias e vai pagar o resto da tua vida, pequenas prestações do fracasso. Só que uma coisa vai acontecer. Você vai ficar velho. E aí, vai chegar lá no fim da vida, e aí? Vai depender dos outros, não fez nada. Ou vai morrer muito antes, porque as doenças vão se acumular e você vai ter um ataque cardíaco, um AVC, qualquer coisa que vai tirar do jogo. Por quê? Porque você nunca quis pagar o preço do sucesso. E o preço do sucesso passa rápido. Você vai de um em um, você não precisa fazer todos os cursos, você vira um obeso mental. Tem pessoa que só faz de curso em curso, mas nunca age. Aí eu vou lá, faço uma formação de coach, por exemplo, quero entender, daí eu vou lá e não aplico. Não, mas eu não tô pronto, você nunca tá pronto. Aí você acha que todo mundo é pobre, que o dinheiro não tem. Eu falo, como é que ninguém tem dinheiro se cada vez chega mais carro? Mas o país está em crise. Todas as crises, o povo tá faturando, só não fatura quem tá chorando. Exatamente. É assim que funciona. Exatamente. Mas isso aqui é mentalidade. Se não mudar a tua mentalidade, você não muda. Mas é o mindset. Então vai ser a mentalidade. Esquece a palavra em inglês, é mentalidade. Você tem que trabalhar. E a mentalidade se muda, a primeira forma, a repetição. A gente fala palavras erradas o tempo todo. Quer ver um exemplo? E aí, Lu, como é que você tá? Tô na luta. Você tá na luta, lutando apanha, lutando sofre. Então continua sofrendo. Exatamente. E como é que tá a luta? Correndo atrás. Quem nunca disse correndo atrás? Na correria. Quem tá correndo atrás tá o quê, Lu?
Perdendo, se tivesse ganhando, tava na frente. Meu Deus. Só que você tá programando tua mente. Isso é PNL, isso é programação mental. Isso é um outro podcast, Eu mas vou fazer, eu vou fazer um PNL. exemplo. Eu vou fazer um exemplo, mas a PNL funciona pro esporte. Com certeza. Porque eu não gosto de fazer. Ninguém quer saber se tu gosta, é só pra te fazer, Tem que primeiro fazer. ponto. Acabou. Eu não gosto de correr. Então vamos tirar assim, eu não gosto. Vamos melhorar. Eu não gosto de praticar esporte, eu não gosto de correr, beleza. Foi assim que eu pensei. Mas vamos assim, eu não gosto de ficar doente. Eu não gosto de não ter dinheiro, eu não gosto de andar de ônibus, eu não gosto. Pega tudo que tu não gosta, substitui por uma e vai em cima daquela uma. E aí você vai recuperar todas as outras. Você vai começar a fazer as coisas lá que você gosta. Então, e a PNL, ela começa a mudar a tua mentalidade na forma como você programa ela. Eu vou fazer um exemplo lá no RAF que vai ser assim, eu vou mostrar para vocês através de um exemplo de um objeto que a gente consegue mexer o objeto só dando ordens para ele. Vai ser louco. Olha, Prepara. gente, só vai saber quem for lá. Ó, Tá esse aqui vai ser um corte para divulgar pro Raft. Pode já fazer vou o que você dizer, ó. quiser. Já vou dizer para o pessoal aí que tá vendo esse podcast, vocês vão ficar encantados com o que esse homem aqui, esse profissional incrível, vai fazer lá na palestra que vocês todos vão ter oportunidade de ver. Já fica aqui o convite, então. Vamos lá. Gente, entra em contato, vê algum lugar vai aparecer aqui do RAF. Vai Porque eu Rafa. digo para você, vai ser o que você precisa estar lá. Tenha certeza que Gente, o alimento que você for buscar lá, você vai receber. Foi muito difícil conseguir a agenda dele, tá? Mas eu tô muito feliz de você ter aceitado. Também tô muito feliz. Tá? Muito feliz. E feliz de você estar aqui também. E antes, assim, a gente, claro, vocês viram que tem muito assunto pra gente falar, mas hoje nós vamos focar aqui na atividade física. O que você considera imprescindível hoje para ter sucesso? A gente já falou sobre isso, Sim. mas eu quero que você responda prontamente. Atividade física. A atividade física faz parte de todo profissional de sucesso. Só pense em qualquer pessoa que tem sucesso hoje. Uma pessoa de alta performance, ele pratica esporte. Não tem como fugir. Não tem como fugir, porque tudo parte dessa programação. Você faz esporte, você tem disciplina, você repete e você leva para a tua vida isso. Então, pega qualquer pessoa que tenha sucesso, não importa. Financeiro, todas as áreas da vida dele, ele pratica algum esporte. Certo. Não é alterocopismo e também não é xadrez. Não, ele mexe com o teu corpo. É esporte. Esporte. Ou ele joga um beach tênis, ou ele faz um crossfit, ou ele faz uma corrida, ou ele pratica um boxe. Alguma coisa ele faz. Por quê? Porque isso traz a disciplina. E a disciplina vai para a vida no trabalho dele. Então não tem como você... Ah, Marcelo, mas eu conheço um monte de gente que é obeso. Não, ele não está tendo qualidade de vida. E às vezes ele está só sofrendo, ele está parecendo que ele ganha, mas ele está sofrendo com dívidas. Pode ter certeza, as pessoas de alta performance, elas cuidam do corpo, porque parte do corpo é a tua ferramenta. Como é que você quer ser alguém que inspire uma equipe? Vamos pegar na área comercial. Não tem como eu inspirar uma equipe comercial se eu não for o primeiro a fazer. Quando eu fui tenente do exército, eu aprendi uma coisa: quem toma o tiro primeiro, quem pula na frente sou eu, porque se eu não for, o pessoal não vem. Perfeito. A equipe não vem, o pelotão não vem. Se eu quero o resultado, eu faço primeiro. Se eu quero que a minha equipe pratique esporte e seja... Porque o esporte te traz mais energia, te traz oxigena teu cérebro, ele faz você render mais, você vende melhor, você raciocina melhor. Tudo faz parte do esporte. Se você não pratica atividade física, passa hoje. Eu sei que você sabe. Faz um exemplo na tua casa. Se você... Mas será que eu tô fora do peso, Marcelo? Levanta tuas mãos pro alto. Faz exatamente o que eu vou fazer agora. Vem baixando, encosta e aperta. Se você vê que tem alguma coisa ali, você sabe que você precisa praticar um esporte. Gente, meu Deus, o que ele vai fazer agora Você sabe que você precisa passar. É brincadeira, mas é verdade. Você tá aí agora ouvindo esse meu Deus, tá na hora. Tá na hora. E eu digo uma coisa pra ti. Sempre é cedo pra desistir, mas nunca é tarde pra começar. Mas, por exemplo, já tem uma certa idade, vai fazer uns exames ali, ver o que você pode fazer. Não sai que nem louco correndo. Vai fazer uma caminhada, faz um exame, vê como é que tá teu coração, vê isso. Porque às vezes, agora eu sou machão, vai lá, primeira esquina, você cai duro. E tá cheio de exemplo assim. Mas, porque nunca fez, não vai ser de uma hora para outra. Então, tudo na vida existe adaptação. Tá? Meu primeiro quilômetro na minha corrida, eu demorei quase 40 minutos. 1 quilômetro. Eu parei, eu vomitei, eu tinha dores. No outro dia eu voltei, fui mais 1 quilômetro. No outro dia eu fiz 1,5. Eu tenho histórias comemorando de 2 quilômetros. A pessoa, mas eu não vou mostrar que eu fiz 2. Não importa, vai no 2, vai no 5, vai no 10. Isso. Vai todos os dias. Isso, mesmo não querendo, vai. Porque no caminho a vontade vem. Eu não quero vender, não é pra gostar, só pega e vai. É assim que funciona. Isso aí, gente. Perfeito. E você falando, eu lembrei, ó, eu eliminei 30 quilos. 30 quilos. E é só o começo. É só o começo, falta mais 30, não, brincadeira. Mas com atividade física, mas eu também sentia muita dor. Eu comecei 500 metros. A mudança dói. Eu quase morri. A mudança não conseguia nem respirar. Toda mudança é traumática. Ela dói no corpo, dói na alma, dói em qualquer lugar. Toda mudança dói. Porque o
corpo, aí entra de novo o PNL. É possível não falar. Ele vai fazer sempre que você volte ao estado anterior, porque o estado anterior é confortável. Então ele vai lutar para te manter lá. Você quebrou essa barreira, depois ele vai lutar para que você não pare. É simples assim. É simples assim. É Então, simples assim. eu digo que eu ficaria aqui horas rindo, falando, nós estamos aqui fazendo uma festa, mas a gente vai precisar ir para o final da nossa entrevista. Vamos pro RAF dia 15, hein? Dia 15, então, nós temos o RAF. Então, você que quer saber mais Fala do o que é Marcelo. RAF, pessoal. Gente, o que quer dizer RAF? Me entrevista aí, vai lá. O que é Lu, vai o lá. que quer dizer RAF? RAF, gente, RAF é a sigla do nosso método de network, de trabalho, relacionamento aumenta faturamento. E por que o RAF está falando da atividade física? Porque eu não tenho como fazer relacionamento fora se eu não faço dentro com a minha equipe e eu não faço comigo mesmo. E é esse o nosso objetivo. Agora eu lembrei de outro cara. Naquele dia lá em 2022, quando eu fui no primeiro, sim. Lá eu fiz relacionamento com vários, me dou até hoje, o professor tá lá, hoje ele trabalha no negócio de vigilância. A Márcia Cebold, que era uma contadora, inclusive vai ser minha contadora agora. Tudo por causa de um evento de 2022. Olha que bacana. Gerou negócios, tá gerando ainda. E eu lembro que eu nem sonhava que ele era um palestrante. O Jonathan Paré também, meu amigo até hoje. Maravilhoso. E ele estava lá sentadinho, olhando, eu lá, né, palestrando, né, falando, né, sobre relacionamento, na época, autoestima profissional. Isso. Mas olha só, ele conhece toda essa bagagem, esse conhecimento, uma fase de transição. O RAF é um presente, eu digo para você, muitas coisas aconteceram. Eu tive a oportunidade de fazer evento dentro da Italínia, por exemplo, até dá licença para falar no teu podcast aqui, né? Negócios milionários já foram feitos dentro do RAF. E quando nós fazemos algo com propósito, a gente vê os frutos e a gente precisa realmente valorizar e levar para frente. Exatamente. Que é o que nós estamos fazendo aqui. Exatamente. Levar para frente aquilo que a gente sabe, aquilo que a gente conhece e aquilo que a gente veio fazer para transbordar o mundo. E só transborda quem está cheio. Exatamente. Eu vou Se dizer. você não, eu digo uma coisa, quem não senta para aprender nunca vai levantar para ensinar. Exatamente. Perfeito. E eu estou aprendendo muito com você aqui e eu quero aprender mais. Nós estávamos falando dos bastidores aqui que nós vamos querer muitos aprendizados com o Marcelo, porque ele realmente é maravilhoso, ele é incrível e ele vai ter muito para contribuir aí com o seu negócio, com a sua empresa, assim como ele tem feito aqui com a gente também. Amém. Amém? Amém. Tem mais alguma consideração? Olha, eu só quero agradecer por essa oportunidade, agradecer por poder falar, porque às vezes a gente não sabe aonde essa mensagem vai chegar, mas eu tenho certeza que ela vai chegar na pessoa certa. E essa pessoa ela vai estar lá, vai estar sentada e a vida dela vai mudar. Isso eu tenho certeza. Perfeito. Né? Então a gente tem que ser instrumento na mão do Senhor para que a gente possa estar ajudando essas pessoas e toda a honra e glória a Ele, porque se não fosse ele, a gente não estava aqui. Exatamente. Amém. Amém? Muito obrigada, então, gente. Muito feliz de estar com esse homem maravilhoso. Credibilidade, resultado, mentalidade e fé. Isso tudo nós falamos aqui. Não tem como não separar. Tem como separar. As pessoas, você começou falando disso, e nós vamos finalizar. Nós não temos como separar o indivíduo que nós somos. Não tem. Existe vidas, existe uma vida com elas dentro. Perfeito. E é assim mesmo. Obrigada. E gratidão mais uma vez por essa oportunidade de poder transbordar. Obrigada, viu? Amém. Obrigada a vocês também. Até daqui um pouquinho já. Nós vamos ter mais podcast aqui na Arena Smart Fit São José. Até já.